aí, galera? Meu nome é Bárbara, eu estudo na ETEC Jaraguá, no 3º ano médio. Eu e o meu grupo estamos fazendo apresentações sobre a história da Revolução Russa. E neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as suas causas, consequências, seus grandes líderes, entre outros fatores. Antecedentes da Revolução. Desde o século XVI, a Rússia era controlada por um governo absolutista, onde as principais características eram o poder absoluto e arbitrário, com o apoio da nobreza proprietária de terras e da Igreja Ortodoxa Russa. A sua autoridade máxima era o czar, que detinha todo o poder político da monarquia. Em pleno século XIX, a Rússia era um país feudal, sem condições visíveis para superar o seu atraso econômico. Em 1860, o czar Alexandre II, em uma tentativa de aliviar os intensos conflitos entre camponeses e proprietários, abole o sistema de servidão, que até então reinava em seu império. Porém, essa reforma não trouxe nenhuma vantagem aos trabalhadores, pois os mesmos não alcançaram um padrão de vida melhor. Viviam em situações deploráveis nas terras nobres, onde não possuíam condições básicas de alimentação, vestimenta e estrutura. Paralelamente, o governo tentava introduzir um complicado processo de industrialização em uma economia basicamente agrícola. O Parque Industrial Russo foi formado por uma política onde era permitida a entrada de empresas estrangeiras interessadas em explorar as riquezas do país. Porém, a industrialização não prosseguia a passos largos, já que havia fuga de capitais pelo interesse das empresas. Além disso, a chegada das mesmas causou um grande contingente de trabalhadores urbanos a serem submetidos por opressivas condições de trabalho. Eles não possuíam leis trabalhistas, eram submetidos a extensas cargas horárias de trabalho, entre outros problemas. Assim, campo e cidade tornaram-se diferentes polos de um contexto onde as camadas populares tinham sua mão de obra explorada e uma ausência de participação na política. Desta forma, as ideias revolucionárias e antimonárquicas começavam a se difundir entre os trabalhadores. Sociedades secretas foram formadas, a fim de discutir um meio de derrubar o governo e renová-lo com ideias socialistas e anarquistas. Para a Revolução eclodir, era questão de tempo. Na década de 80, com o assassinato do czar Alexandre II e o crescimento dos grupos revolucionários, as tensões ganharam força e pioraram quando Nicolau II assumiu o poder. Em seu governo, deu continuidade à estrutura política centralizada, dando origem, assim, a uma série de revoltas nas colônias, culminando o Ensaio Geral em 1905. Domingo Sangrento de 1905. Pela insatisfação crescente do povo contra o governo czarista, a população resolve ir à luta. Cansados do aumento de impostos, da jornada de trabalho, da guerra contra o Japão e suas modernidades, da indústria ser desenvolvida apenas por capital estrangeiro, em 22 de janeiro de 1905 acontece o Domingo Sangrento, em São Petersburgo. Neste protesto, inicialmente pacífico, seus manifestantes, comandados por um padre, reivindicavam melhores condições de trabalho, direito ao voto, criação de uma Assembleia Constituinte, entre outras mudanças. Em resposta ao protesto, o czar Nicolau II, temendo a revolução, dá ordens à Guarda Real de que mate a todos os protestantes. Entre 200.000 manifestantes, os quais eram operários, 500 são mortos e 3.000 foram feridos. Os sobreviventes retornam para sua rotina desiludidos pelo regime czarista, onde perceberam a indisposição de seu czar em aceitar as suas reivindicações. Em consequência à revolta, a Rússia perde a guerra para o Japão. As greves aumentaram consideravelmente, fortalece-se os partidos de esquerda e a consequência mais importante, acontece a Revolução de 1917. A Revolução de 1917.
A Revolução Russa de 1917 foi uma série de acontecimentos políticos que levou à eliminação do absolutismo russo e do governo provisório, respectivamente. Destes eventos, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. Originou-se, então, a criação da União Soviética, que durou até 1991. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estavam concentrados no campo. A revolução passou por dois processos distintos. O primeiro aconteceu em fevereiro, onde derrubou o poderio de Nicolau II, o último czar. Meses antes, diante de tantas revoltas populares, o czar resolve ceder a algumas reivindicações, mas mantendo a repressão e prendendo as lideranças dos movimentos oposicionistas. O governo russo perde cada vez mais a sua credibilidade, inclusive com as forças armadas, pelo fracasso e má conduta na Primeira Guerra Mundial contra a Áustria e a Alemanha. A economia entra em colapso. A fome, a miséria e a revolta dos militares contra o czar deixa a situação da Rússia caótica. Em janeiro, saques aconteciam sem que o governo tivesse controle, pois as forças monárquicas, os Cavaleiros de São Jorge, já não conseguiam conter a população. Então, o czar, vendo-se pressionado por todos os lados, abdica seu poder em fevereiro. Era o fim do czarismo. O segundo aconteceu em outubro, na qual o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derrubou o governo provisório e impôs o governo socialista soviético. Após a derrubada do absolutismo monárquico, a Rússia foi comandada pelo governo provisório, que iniciou diversas reformas liberalizantes, entre elas a criação de uma milícia popular. Lenin declarou que era contra os ideais expostos na tese de abril pelo governo provisório e, no mesmo momento, pediu à União dos Soldados que pusesse fim à Primeira Guerra Mundial e que iniciasse uma revolução proletária em escala internacional, intensificada por Leon Trotsky. Em 16 de junho, foi criado um órgão para a organização dos sovietes, o Congresso dos Sovietes, funcionando como uma enorme manifestação de força. Porém, o governo provisório acusou Lenin de ser um espião da Alemanha e teve que fugir para a Finlândia, começando de lá a preparar uma rebelião armada. Com a ajuda de Trotsky, então presidente do Soviete de Petrogrado, a solução foi encontrada. Ele convenceu Lenin de que a rebelião deveria acontecer juntamente com o segundo Congresso dos Sovietes, convocado para o dia 7 de outubro, onde seria declarado que o poder estava sob o domínio deles. Então, um dia anterior, a Guarda Vermelha ocupou as principais praças da capital, invadiu o Palácio de Inverno e prendeu todos os ministros do governo provisório. No dia seguinte, como planejado, o poder era dos sovietes. O novo governo e principais mudanças estruturais. O poder supremo, na nova estrutura governamental, ficou reservado ao Congresso dos Sovietes de toda a Rússia, um governo que uniria os interesses da camada popular até então explorada. Seria o primeiro governo operário camponês, até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte. Lenin foi eleito presidente, Trotsky, o comissário do povo, e Stalin, ministro das nacionalidades. Joseph Stalin foi o dirigente máximo da URSS de 1929 a 1953, tendo que governar por meio do terror. Fez com que a mesma fosse uma das principais potências mundiais. Em 15 de novembro, o governo estabeleceu o direito da autodeterminação dos povos da Rússia. Os bancos foram nacionalizados, o controle da produção foi entregue aos trabalhadores e a Assembleia Constituinte foi dissolvida por representar a fase burguesa da Revolução. O Congresso aprovou a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, como a introdução à Constituição, pela qual era criada a República Soviética Federativa Socialista da Rússia. A Guerra Civil. O novo governo pôs fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial,
através do Acordo de Paz, assinado em 3 de março de 1918. O acordo provocou novas rebeliões internas, que terminaram em 1920, quando o Exército Vermelho derrotou o desorganizado e impopular Exército Branco anti-bolchevique. Lenin e o Partido Comunista Russo assumiram o controle do país. Em 30 de dezembro de 1922, foi oficialmente constituída a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, onde foram acrescentados os territórios étnicos do antigo Império Russo. NEP. NEP é a sigla para a nova política econômica que foi idealizada e construída por Lenin, onde estabeleceu antigas práticas capitalistas para incentivar a nascente econômica soviética. Segundo o presidente, consistia em um recuo tático, caracterizado pelo restabelecimento da livre iniciativa e da pequena propriedade privada, admitindo o apoio de financiamentos estrangeiros. Ele dizia: um passo atrás para dar 2 à frente. A NEP entrou em vigor em 1921, fazendo reverter as políticas econômicas anteriores, onde o racionamento, o controle de alimentos e produtos industrializados foi trocado por pagamentos em moeda e troca direta de produtos, fazendo com que o capital girasse e o país enriquecesse. Bom, e assim nós finalizamos nosso resumo sobre a história da Revolução Russa. Esperamos que tenham gostado. Valeu!